análise entre a intersecção da ficha de notificação de violências e a política nacional de saúde integral da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E a LGBT, que agora é LGBTQIAPN+, né? Então, a gente trabalhou muito, né? Por que a gente fala da intersecção? Por quê? Porque é um conceito que a gente trabalha um pouco dentro da interseccionalidade, então de olhar também as pessoas nas suas diferentes relações, né, com a sociedade, com o meio, então a questão de intersecção entre raça, gênero, classe, enfim, mas também a intersecção entre as políticas que a gente estava olhando. Então, por exemplo, os atores chaves, que eram os trabalhadores, gestores, estudantes de movimentos sociais, que usam a ficha de notificação, né? Como eles interagem no cotidiano com a ficha individual de notificação de violência e qual é a contextualização e implementação da ficha e a política de saúde integral da população LGBT. E aí também a construção de conceitos e indução das práticas da política para os atores-chave. A gente fez esse gráfico para pensar essa interlocução, intersecção, e aí a produção das análises, reflexões, conhecimentos e proposições que a gente, nesse momento, olhar para a ficha de notificação, depois eu vou mostrar como é que ela funciona. Ela é uma ficha que é utilizada para notificar os órgãos responsáveis sobre alguma violência, nesse caso a vigilância epidemiológica, né? E aí também até propor mudanças não só na ficha, mas também no instrutivo da ficha, que é um documento orientador para o preenchimento dessa ficha de notificação. E aí essa pesquisa ela compõe uma pesquisa maior, que ela foi realizada entre a URGS, o Instituto Federal, a Universidade de Santa Catarina e a Universidade de Paraná, e as secretarias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aí alguns grupos que estão envolvidos, o SAD e o TEDS. Aqui eu já falei o contexto da saúde no Brasil, mas acho que a política de saúde LGBT é importante contextualizar, que ela foi instituída em 2011, pactuada pela Comissão Intergestora Tripartite, também, né, em 2011, e orienta o Plano Operativo de Saúde Integral LGBT, que ele tem duas edições, uma em 2012 e 2015 e outra de 17 a 19. A questão da violência, que é mais a parte conceitual, né, ela está entre os principais problemas de saúde pública dos últimos 30 anos, um fenômeno de natureza biopsicossocial, né, ele é desenvolvido na relação entre as pessoas, né? E a tendência na taxa de homicídios por região, a gente olhou para a questão do mundo, assim, e aí durante esse período de 1990 a 2016, a taxa média de homicídio na região das Américas, ela permaneceu entre 14,5 e 16,7 homicídios por 100 mil habitantes. Deixa eu ver aqui as Américas, ó, estava em segundo lugar no gráfico, né? E aí os dados da violência no Brasil, então, por que eu estou mostrando isso? É a justificativa da importância, né, da pesquisa. E vieram crescendo, então em 2017 a gente chegou a 65.602. E o SINAM, alguém já ouviu falar do SINAM? O SINAM é o Sistema de Notificação de Agravos, que ele é vinculado à vigilância epidemiológica. Ou seja, é o sistema onde a gente vai ter os dados de notificação de violência, de alguns agravos que são de notificação compulsória. Deixa eu pensar quais agravos que são de notificação compulsória, me ajuda. Maria da Penha deve ser, né? Tipo, a violência contra a mulher. Sim, não, mas a violência é um deles, mas tem outros agravos de notificação compulsória. Rancenias, sífilis. Ai, obrigada. Tô pensando em saúde da pessoa com deficiência e pensando em notificação difícil de... Isso. Então, ele está dentro do sistema VIVA, né, de vigilância das violências e acidentes,
Então, as causas externas, então, como acidentes, violências, mortes por homicídio, enfim. E ele a ficha é um instrumento de coleta de dados, né, registrado no sistema. E o Viva Instrutivo é aquele documento que eu falei, que ele orienta o preenchimento, buscando também uma padronização do preenchimento dessa ferramenta. E aí a gente vai tentar analisar todas essas questões, assim, tanto a política como esses instrumentos, tá? E aí pensar como interagem os atores com essa ficha, e aí ver quais os desafios que os trabalhadores enfrentam para o preenchimento dos campos da ficha, principalmente esses voltados à questão da diversidade sexual e de gênero. Investigar os elementos que demonstram como a ficha ela se relaciona com os objetivos da política. Então, se aqui na ficha ela reflete a forma como a Política Nacional de Saúde vai abordar a questão da saúde LGBT, e sinalizar sugestões sobre possibilidade de qualificação da ficha. Então a gente faz uma abordagem qualitativa, então faz análise documental, né, da revisão bibliográfica. A gente até publicou um capítulo de livro sobre toda a história da vigilância e o contexto também da notificação da violência e da política LGBT. Então a gente foi botando em paralelo, assim, e tem um momento que elas se encontram, né? que tanto traz a questão no plano operativo da saúde LGBT, já ia falar isso para vocês, da saúde da população LGBT, tem um ponto que a notificação das violências aparece e a ficha, né, está no outro lado, enquanto a vigilância, né, a parte da vigilância. E a gente fez grupos focais e depois fez uma análise temática dos conteúdos dos grupos. Foram grupos com bastante participantes, na verdade foram 120, mas a gente catalogou 105, porque algumas pessoas acabaram não preenchendo os documentos, enfim, e aí acabou que a gente não contabilizou. 48 participantes do Paraná, que eram 4 salas. Santa Catarina tinham 36 participantes, acabou que a gente ia dividir também, mas por um problema logístico a gente não conseguiu dividir em salas, e aí ficaram uma sala só, mas com mais facilitadores, e no Rio Grande do Sul 21 participantes em uma sala. E aí a gente, para fazer esses grupos focais, a gente construiu um caso exemplar, por exemplo, um relato de uma violência fictícia, que a gente pensou vários elementos que seriam importantes para trabalhar as questões que a gente queria trabalhar no preenchimento da ficha. Então a gente distribuiu esse caso, distribuiu as fichas e pediu que as pessoas lessem o caso e tentassem preencher a ficha com o que elas tinham de conhecimento, né, do preenchimento. E aí depois a gente fez uma revisão, correção e um debate do preenchimento com o auxílio do instrutivo. Então essa foi a metodologia do grupo focal. E esse aqui era o caso. A gente foi Shirley, registrada no Registro Civil como Paulo da Silva, 19 anos, parda, travesti, solteira, nascida em 30 de março de 99, trabalha como profissional do sexo desde 17, quando foi expulsa de casa pela sua família e por esse motivo não conseguiu concluir o ensino médio. Diz relacionar-se com homens e mulheres, tanto em razão do trabalho quanto em suas relações afetivas. Informa que reside em um pensionato no Beco Amália, Jardim Alvorada, Cuiabá, assim alterna as noites entre as casas de prostituição da região e as ruas, pois não pode atender clientes em casa pelas regras da pensão. Chega ao serviço de saúde numa unidade de pronto atendimento, daí tem que preencher também o Guinness na ficha, no dia, mas é fictício, né? No dia 30 de setembro de 2018, às 6h30, apresentando hematomas e outras lesões, que relata terem sido causadas por um cliente que se recusou a utilizar preservativo. Relata que o mesmo teve com ela relações sexuais de maneira violenta em um motel e está sentindo muita dor. Ao ser perguntada se conhecia o cliente, respondeu que não, referindo-se a ele como um homem na casa dos 40 anos e que é frequente a dificuldade de uso de preservativo com os clientes, ainda mais quando alcoolizados, mas que essa tinha sido a primeira vez que acontecia dessa forma. Então esse foi o caso que a gente trabalhou no grupo focal. Essa é a ficha, é uma ficha bem extensa, que tá difícil de enxergar, tá?
mas ela já vem com alguns campos pré-preenchidos, porque essa é específica para violência interpessoal ou autoprovocada. Tá? Então aqui tem os dados do local, né, do serviço, tem os dados da pessoa. Acho que depois eu vou mostrar mais uma foto melhor em cada campo, mas ela tem 40 e... difícil de ler. 46. Eu acho 47 campos. Mas depois a gente vai olhar mais a fundo. E aí a gente fez um roteiro de perguntas com como você avalia o processo de preenchimento da ficha, traga mais detalhes ou então fale mais sobre, como no geral, né? Quais as principais dificuldades ou dúvidas do preenchimento, em sua concepção a ficha de notificação é considerada adequada, quais sugestões poderiam ser dadas para melhorar a ficha de notificação ou para facilitar o processo de preenchimento, quem notifica e quem deve preencher a ficha, que isso é uma discussão no serviço, assim, né, de quem é que faz esse preenchimento. A maioria das vezes acaba sendo os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, que fazem o acolhimento também. Alguém do grupo já conhecia ao vivo o instrutivo de preenchimento da ficha? Qual a sua opinião sobre ele? Algum conteúdo ou aspecto do instrutivo que poderia ser melhorado? E alguma outra sugestão, comentários adicionais. Então a nossa ideia era entender como é que as pessoas viam aquela ficha, qual era a facilidade ou dificuldade e se o instrutivo realmente ajudava ou não no preenchimento. Aqui dá para ver, entender melhor como é que trabalha. Então, por exemplo, a gente fez as análises categoriais de acordo com cada parte da ficha que estava, né, relacionada com o nosso trabalho. Então, a primeira categoria que a gente analisou foi a questão do preenchimento do campo sexo, que é o campo 13. Ele tem as opções masculino, feminino e ignorado. Então, na discussão desse campo, ele foi, a discussão que teve é que ele pressupõe que o campo foi formulado com base em conceitos e concepções biológicas, né, associado ao sexo masculino e feminino. Foi apontada a invisibilidade das pessoas intersexo, então, pessoas que nasceram com sistema reprodutor, anatomia sexual, gônadas, cromossomos ou hormônios sexuais que não se encaixam na definição típica de masculino ou feminino. A gente teve uma parte do grupo de pesquisa que analisou dados mais quantitativos e a gente tem muitos dados preenchidos como ignorado, não se aplica, né? E justamente porque é muito difícil de categorizar as pessoas nessas possibilidades restritas da ficha, né? Principalmente quando a gente vai falar sobre diversidade sexual de gênero. No instrutivo do Viva, quando a pessoa era travesti ou transexual, o instrutivo orientava a pular a questão do sexo e preencher somente o campo 37, com identidade de gênero. E aí não consta no instrutivo o que preencher no campo 7, sexo, se é ignorado, se é não preencher. Só que em algumas partes do instrutivo fala que não é para deixar nenhum campo em branco. Então, é meio confuso, né? E aí, caso seja preenchido como ignorado, contribui-se para a incompletude da ficha. E aí uma fala que apareceu no grupo focal foi: no serviço, eu acredito que deve ser colocado muito como ignorado, porque não sabem ou porque está ignorando mesmo no momento. Que tem dificuldade na hora de pensar em relação a isso. Né? Também, às vezes, porque no momento que tu está acolhendo, a orientação no acolhimento da violência é não preencher a ficha naquele momento. Né? Então, se não conhece a ficha, depois quando vai preencher, tem coisas que tu não perguntou, não anotou, não sabe dizer. No grupo O instrumento não facilita. O instrumento ele não facilita. Primeiro que é um papel. Tá? Ele dá um papel apartado de qualquer tipo de informação. Certo? Não é uma coisa que vem fluindo na evolução do paciente. Ele não flui. É papel separado. Aí te dá o trabalho de preencher.
Tá? No mínimo 3 pessoas vão fazer isso aí. Tá? O atendente que vai preencher o cabeçalho da ficha, o médico que vai botar o CID, porque sem CID a coisa não anda a nível de informação, e depois um profissional qualquer, que não precisa ser necessariamente um técnico, pode ser um enfermeiro, qualquer. Sim. Tá? Que vai pegar todos os detalhes importantes para a informação que vai fazer o dado. E às vezes de alguém que coletou em outro momento. Sim, né? E outra coisa, essa questão do sexo aí, ó, pode ser muito ali na ficha, tá? Por mais que esteja esclarecido, que seria bom que tivesse, né? As pessoas não estão a fim de encarar, porque aí tu vai lidar com os preconceitos da pessoa que está preenchendo a ficha. Né? Com a indefinição, a pessoa tem vínculo indefinido para preencher, não tem preparo para preencher aquilo ali. E aí quando a gente fala de dados, né, que a gente estava falando antes da dificuldade de ter dados sobre as pessoas, as suas especificidades, a gente esbarra nessas questões, né? Eles querem, hoje em dia, eles querem dado. Querem dado. Aí vem um programa, aí tu tem que ter o dado. Onde é que tu tira do cinema. Então alguém tem que preencher e vamos preencher e não tem, né? Só para um parênteses, né, a questão da segurança do trabalho, né, das doenças, das DORT, tá? Na suspeita, vamos fazer o seguinte. Porque senão o cara chega lá, o cara que está consultando hoje, amanhã ele bota o INSS na justiça, o promotor vai perguntar, mas foi feita a notificação? Que é compulsório. Aí se não foi feita a notificação, tudo está lá. E é justamente isso que aparecia, quando eu falei da questão dos técnicos, foi das falas das pessoas, né? A maioria das vezes é o técnico que preenche, porque é a pessoa que às vezes está ali coletando um monte de informações, né? Correndo atrás de prontuário, de quem atendeu, quem acolheu, quem anotou de que forma, então é bem complexo isso, sim, porque às vezes, por exemplo, muitos falavam, as violências, a maioria das vezes chegam no plantão noturno. Normalmente já tem menos profissionais do que no diurno, e aí acaba que noturno atende, no diurno, no outro dia notifica. Então as coisas, né, os profissionais que são mais horizontais, que fazem diária, que fazem, principalmente nas emergências, fazem mais de dia, né, fazem à noite. É horrível, imagina tu tá trabalhando na emergência, não trabalhei na emergência, lá no Centenário, é bem isso, as coisas chegam mais até de noite. Aí tu tá muito bem fazendo aquela, quer fazer caprichadinho, bonitinho, quer fazer, né? Quer fazer, né? É o teu trabalho, então tu quer fazer legal, tá? Aí tu tá fazendo legal, ali numa boa, não tô obedecendo todo, daqui a pouco chega um baleado. Qual é a prioridade? A prioridade é o baleado. A notificação tem que se ganha. Sim. É bem isso. Então, assim, parece que eu estou revivendo o grupo focal, porque justamente eram essas coisas que surgiam, assim. E aí, por exemplo, a divergência de cada grupo, né? Os grupos, por exemplo, do Paraná e do Rio Grande do Sul convergiam que se deveria preencher o sexo biológico. E uma das salas do grupo do Paraná foi ignorada, como sugestão de levar o questionamento ao Ministério da Saúde, e o grupo de Santa Catarina convergiu para o preenchimento do campo de sexo com o qual a pessoa se identifica como feminino. Então, assim, o que acontece aqui? Com certeza vai ter divergência com base na vivência das pessoas, né? no que por exemplo, nesse grupo aqui, alguém que tinha uma pessoa lá que fez uma fala sobre a questão, né, de como a pessoa se identifica. Talvez isso influenciou as pessoas a convergir para isso aqui. Então, em cada momento, assim, eu acho que a ficha, o que se falava muito a gente não conversa sobre isso, não existe um instrutivo, mas não existe uma ação, né, de educação sobre isso. Nas formações, né, da saúde nos falam muito sobre gênero. Então, acho que isso surgiu, né? Que vai fazer diferença na forma como as pessoas vão preencher. E aí tem um relatório também do Ministério da Saúde sobre as notificações, né? Eles avaliaram 243 mil notificações e aí foi classificado como excelente em relação à completude
junto de outras variáveis, né? Idade, nome da mãe, tipo de deficiência e transtorno, tipo de violência sexual e procedimento realizado. Então, essas aqui, esses campos aqui foram excelentes em relação à completude. Mas é possível demonstrar que, apesar do relatório citado explicitar que a maioria dos profissionais informam o sexo das vítimas de notificação, as dúvidas e os desafios relacionados a este campo da ficha existem, em especial em relação aos casos de violência contra a população LGBT. Então, às vezes está completo, mas se cada um vai preencher de um jeito, né? Aqui já foi. Essa que eu tô voltando, desculpa. Identidade de gênero. Aqui o campo da identidade de gênero é o campo 37, né? Ela é definida como o gênero que a pessoa se identifica, podendo ou não coincidir com o gênero que a ela foi atribuído ao nascer. A gente trouxe o conceito, né? Mas aqui no campo tem travesti, mulher transexual, homem transexual, não se aplica e ignorado. Alguém sentiu falta de alguma coisa aqui? Quais os campos que existem para preencher quando a gente vai identificar? Não, eu digo, eu não entendi o significado de cada. Sim. Explicar, por favor, que Sim. é travesti. Travesti, então, seria a mulher, né, travesti, e que, por exemplo, a pessoa que nasceu com o sexo designado ao nascer como homem, mas se identifica como mulher, então seria a travesti. Mulher No caso, o nome seria lésbica. Não, lésbica é outra coisa. Lésbica é orientação sexual. Da orientação é sobre a afetividade. Eu sou uma mulher que me relaciona com uma outra mulher. Eu sou lésbica. Que é o campo anterior. Que é o... Não, que é o campo depois. 36. É 36. Que é a orientação sexual. Homem transexual, então, o homem que ao nascer foi... o sexo que foi designado foi de mulher, mas se identifica com o gênero masculino. E aí aqui não se aplica ignorado. O que foi feito de discussão aqui? Aqui só aparece o que seria, entre aspas, né, diferente. Não aparece o homem, mulher cis, homem cis, que seriam as pessoas que, por exemplo, homem cis é o homem que nasceu com o sexo designado do homem e se identifica como homem. É o homem cis. E a mulher cis também, nasceu com o sexo designado, né? Mulher e se identifica como mulher. Não aparecem essas identidades aqui. O próprio não binário também, né? Não binário, né? Não aparece. Não binário não está aí. Isso é novo. Aí, hoje existe também o teu nome e o teu nome social. Nome social também. Tem um campo o para nome nome social aqui, ó. Mas é diferente do nome. Só que aí tem outra questão. O nome social, a gente até falou disso mais pra frente, mas eu acho que eu já vou falando aqui para não ficar muito cansativo. O nome social aparece na ficha, mas na hora de preencher no Sinan não aparece. Eu não sei se aparece em algum momento, mas não dá para pesquisar pelo nome social, sabe? Agora eu não lembro exatamente como é que é a funcionalidade, mas eu lembro que tinha essa discussão assim de que não aparecia no campo. Pode ser agora. Eu acho que pode ter mudado. Nome social tem no Sinan, no sistema, porque eu lembro que era uma discussão que até tinha para preencher, mas não dava para pesquisar pelo nome social. Não lembro agora. Nome social, tu lembra se agora no sistema aparece o campo nome social? Porque eu lembro que tinha na ficha e não... Tem nome social, Que eu não lembro se era na ficha que... Se era o problema, não era... Eu acho que não dava para pesquisar pelo nome social, só dava para pesquisar pelo nome civil. Sim, com certeza. Eu não vou ter. E a questão da identidade de gênero, então a gente não foi considerado, né, o cisgênero, né? Aqui eu explico também o conceito de cada e o instrumento ele vai contemplar apenas as identidades trans, travesti, homem transexual e mulher transexual, e também as opções não se aplica e ignorar. Então, no instrutivo, quando a pessoa é cisgênero, a orientação é usar o não se aplica. A dúvida que aparece, então, dos grupos focais, né, o que surgiu principalmente, a dúvida que aparece também, mais um cômodo nesse campo, 13 com 37,
Porque, por exemplo, quanto que é um campo direcionado? Porque ser uma mulher cis ou ser um homem cis também é uma identidade de gênero, mas isso não conta. Só que aqui no sexo tem masculino e feminino, então é meio que um campo só para as exceções, mas na real não são exceções, fazem parte do grupo. E aí causa, ficou uma parte que não deu para ouvir, porque aqui só tem o que desvia da norma, né? Então, a pessoa foi fazendo essa crítica. Então, na orientação eu já falei, né, do instrutivo, que é usar o não se aplica nos casos de cisgênero. Deve ser preenchido de acordo com a identidade declarada e ignorado quando não houver informação disponível, ou naqueles casos que a gente preenche a ficha no outro dia, já não está mais com a pessoa. No caso que a gente usou para o grupo focal, a vítima é travesti. E nesse caso, a gente avaliou que poderia contribuir com a objetividade no preenchimento da ficha, porque as pessoas já sabiam que estava escrito lá travesti. Então, preencher a ficha sabendo dessa informação é mais fácil do que, às vezes, no dia, né? No momento que a pessoa está lá. E aí, como eu pergunto? Né? Se eu pergunto, não pergunto. Se a pessoa falou, eu boto a informação. Se a pessoa não falou, eu não boto. Então, às vezes, isso também é uma questão. Isso se coloca em várias outros campos de outros instrumentos que a gente preenche, por exemplo, raça-cor, né? As pessoas ainda têm essa barreira de perguntar raça-cor, né? Como se fosse uma ofensa perguntar isso. E aí vai se colocando algo como não natural, né? Perguntar. Então, nesse caso aqui ficou fácil porque estava escrito, mas no dia a dia, né, não é algo trivial, assim. E aí foram identificadas sugestões para facilitar o acesso aos conceitos ligados a gênero. Porque, por exemplo, as pessoas também, como a colega, tinham muitas dúvidas do que é travesti, o que é transgênero, trans mulher, trans homem. E aí até uma das pessoas do grupo focal, ela sugeriu que o instrutivo trouxesse essa imagem aqui, né, do biscoito sexual, porque daí as pessoas poderem, né, ir apontando o que é a orientação sexual, que está mais ligada à afetividade, a expressão que está mais ligada, né, à forma como a pessoa se expressa na sociedade, né, de forma mais feminina, ou andrógena, ou masculina, a identidade de gênero, né, com que a pessoa mais se identifica, e o sexo biológico, o sexo designado ao nascer. Então, explicar o que se relaciona a cada um, porque realmente, lendo o instrutivo não fica claro e o instrutivo parece ser contraditório quando vai olhar para a ficha. Na questão da identidade de gênero também, o relatório sobre a qualidade dos dados, que lá no sexo classificou como excelente o preenchimento do sexo, porque a maioria era preenchido, aqui da identidade só 67% preenche. E às vezes ainda com muita dúvida. Então a qualidade desse dado hoje, ela é muito precária, né? E aí também foram sugeridas a questão da inclusão, né, das identidades de gênero. E aí também sugeriram a inclusão do campo outros, mas que também foi algo bem divergente, assim, porque tu coloca mais no campo para tu não saber o que realmente quer dizer. Porque já tem o não se aplica, já tem o ignorado e vai ter o outro. Mas às vezes... Amanhã eu vou ver se eu imprimo algumas fichas para trazer. Legal. Ou manda ali no grupo do WhatsApp. Isso mesmo! Ótima ideia. Não deveria ter alguém bem treinado nos locais para orientar? Exatamente, né? É justamente essas sugestões que a gente foi colocando, porque até o grupo SAD, o professor Daniel, que também era daqui, fazia parte, o grupo que criaram cursos virtuais e cursos presenciais, enfim, para falar sobre isso, porque realmente é algo que cada vez se fala mais, mas de forma técnica, para quem trabalha na saúde, não se fala quase, né? Então, com certeza teria que ter
pessoas, da mesma forma como a gente falou que tinha que ter pessoas treinadas em Libras, teria que ter pessoas com o treinamento disso, né? A questão da orientação sexual, né? Então a questão, o conceito se refere à capacidade de uma pessoa sentir ou desenvolver atração física, romântica ou emocional em relação a outra, não sendo determinada pela identidade de gênero e nem pelo sexo biológico. E aí aqui, como aparece no instrutivo, heterossexual, a pessoa que se atrai afetivo sexualmente por pessoa de gênero diferente, homossexual, gays e lésbicas, pessoas que se atraem por pessoas do gênero igual àquele que se identifica, bissexual, pessoa que se atrai afetivo sexualmente por pessoas de qualquer gênero, não se aplica para crianças de 0 a 9 anos e ignorado quando não houver informação disponível sobre a orientação sexual da pessoa atendida. Então aqui também, né, no caso, a gente também já tinha essa informação lá no nosso caso, talvez até seria interessante fazer a pesquisa com outros casos, né, porque já estava escrito que ela é bissexual e não teve tanta divergência, mas se observa muito o preenchimento com a informação não se aplica, mesmo tendo lá a informação de que a pessoa era bissexual. Então, às vezes, direciona muito o olhar para a pessoa se travesti e, né, a gente avaliou isso, assim, que as pessoas falam, ou essa confusão que se faz, por exemplo, qual a orientação sexual? Ela é travesti. Tá, mas isso não é identidade de gênero. A orientação sexual estava escrito lá e as pessoas às vezes não sabiam identificar. Então, várias fichas estavam preenchidas como não se aplica. E aí a necessidade de ampliação desse debate, né? E a ficha não faz menção também a pessoas assexuais, então pessoa cuja atração afetivo-sexual é inexistente, não ocorrendo por nenhum dos gêneros, ou pansexual, na qual a atração pode ocorrer por todas as expressões de gênero. E aí, até se falou da questão de pansexual no grupo, e aí teve uma pessoa que falou que tem uma construção sobre o conceito de pansexual, que é um preconceito que não veio do nada. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança que pansexual era transar com galinha, com cachorro, com árvore, né? Então uma visão, às vezes, né, que não faz relação exatamente com a orientação sexual. Mas qual o nome que se dá com quem transa com os animais? Eu acho que é zoofilia. Porque pansexual é uma pessoa que se relaciona com todas as expressões de gênero, independente, né, de ser homem cis, mulher trans, homem trans. Então, é bem diferente, né? E até, às vezes, um olhar meio estigmatizado sobre, né, as orientações. E é uma coisa, quando eu trabalhei durante um tempo como psicólogo do Centro de Referência em Diversidade Sexual. E é impressionante como é desconcertante para a maioria das pessoas se dar conta de que uma boa parte das pessoas transexuais, no fim, elas são homossexuais. Então, por exemplo de um caso, né, que foi o primeiro que eu atendi, que eu fiquei bastante impressionado. Quem me encaminhou aquela menina foi a Associação Lésbica de Minas. E era uma mulher trans, que já estava desesperada pela meia cirurgia, né? A meia cirurgia é retirar os testículos para parar de produzir hormônio e parar de engrossar a voz, parar de masculinizar o corpo. Ela tinha, num ato de desespero, ela tinha feito até a meia cirurgia em casa, né? Tipo, tirando o próprio testículo, etc. Ou seja, ela estava desesperada. E daí, assim, a gente perguntou, mas por que essa pressa toda? Vamos com calma, não sei o quê. E daí ela falando que queria transar as meninas lá na associação lésbica, né? As meninas que ela estava conhecendo na associação, mas que ela não transava ninguém porque ela tinha vergonha, né? Ou seja, ela era uma mulher lésbica, digamos assim, né? Então, esse pensamento, imaginar que alguém, digamos assim, uma dupla identificação, assim, é muito difícil para as pessoas pensarem. E os homens trans é a mesma coisa, muitos homens trans são gays. Né? Quando a gente vai conhecer os homens trans, vai ver como eles vivem, o que eles fazem, quem são essas pessoas, muitos são gays.
Esse tipo de inversão é muito difícil para as pessoas imaginarem. Né? Então, quando a gente vai fazer capacitação com o pessoal da saúde, fazer capacitação com professores, segurança pública, foram todas as capacitações que eu já trabalhei no passado, é muito difícil desconstruir isso aí. Que a pessoa para, mas por que a pessoa vai fazer isso se ela gosta de mulher? Por que ela vai tirar o pênis se ela gosta de mulher? Né? Então, assim, é um pensamento binarista. Ainda assim, um pensamento binarista. Né? E o que eu estou achando interessante na pesquisa de vocês, né, Luísa, que vocês não estão partindo do pressuposto das dificuldades. Né? Vocês fizeram um grupo focal para identificar onde esses profissionais têm dificuldade no preenchimento da ficha, para poder, então, formular um instrutivo melhor e talvez até uma ficha melhor, né, para que isso possa ser muito legal, muito bom, muito interessante a pesquisa. E esse relatório ele foi enviado, né, para o Ministério, e ainda estão acontecendo pesquisas sobre esse grupo, né? Então ainda podem surgir novas sugestões, né? Mas, e aí justamente isso que tu trouxe, uma concepção ainda muito binária, né? De a prática sexual no enfoque da reprodução. Então, por que, justamente essa pergunta, por que a pessoa vai fazer a transição, se aí vai fazer a transição para ficar com a pessoa do gênero oposto? E aí mas é porque mistura essas coisas, na verdade é a questão do afetivo e a questão da identidade. E aí é isso, a experiência humana registra milenarmente e incontestavelmente em todas as sociedades conhecidas parcerias homossexuais, do tipo mulher-mulher e homem-homem, como também indivíduos que variam nessas parcerias ou praticam conjuntamente, os bissexuais. Então aqui a gente está falando de orientação sexual. E a questão da análise categorial da motivação da violência. E aqui teve mais discussão, assim, qual era a motivação, porque na verdade esse é um campo, né, que muitas pessoas queriam preencher mais de uma coisa, que por exemplo tem sexismo, homofobia, né, lesbofobia, bifobia, racismo, intolerância religiosa, xenofobia, conflito geracional, situação de rua, deficiência e outros, né, então aqui tem muita discussão da interseccionalidade, porque essa pessoa pode ter sofrido várias violências. E o instrutivo ele coloca que é importante se preencher a violência mais sobressalente delas. Né? E aí dentro das análises, né, as que mais surgiram foram a 1 e a 2, né, sexismo e LGBTfobia, por se conectarem diretamente aos objetivos da pesquisa também, né, te avaliou, pode ser isso, e também pelo fato dos demais conceitos tratarem de temas muito complexos, porque a gente começou a falar sobre o conflito geracional, por exemplo, o que é o conflito geracional, então a gente focou um pouco mais, até porque as respostas foram mais nisso, nesses dois campos. A gente analisou mais com base na perspectiva do sexismo e da LGBTfobia. Então, o sexismo é a concepção e a origem dos problemas que caracterizam o sexismo. Então, ele vai se pautar em debates realizados por diversos autores e a práticas de dominação em relação às mulheres. Esse é o conceito mais utilizado com base no discurso falacioso da supremacia biológica masculina. E também práticas de dominação favorecem, né, as práticas violentas frente ao feminino, que era compreendido como imperfeito, incompleto, disposto a uma suposta serventia ao corpo masculino. E aí, como uma pessoa travesti, várias pessoas perguntavam, tá, mas sendo uma travesti, ela pode sofrer sexismo? Sendo, né? E aí a gente vai trazer isso que eu queria dizer, é o corpo feminino, né? Ela está performando o corpo feminino, Exatamente. então automaticamente não vale nada, nem a vida dela. Exatamente. E aí, a gente também vai avaliar pela questão da homofobia, da LGBTfobia. Então, o ideário masculino sexista é colocado em xeque à medida em que outras ordenações, como a feminina e a LGBT, né, QIA+, ganham visibilidade. Porém, como estratégia de manutenção do ordenamento masculino dominante, ocorrem práticas de dominação frente às diversidades também, que podem ser caracterizadas como sexismo.
E aí a homofobia ela é definida como ódio ou medo relacionado a gays, lésbicas, bissexuais e em alguns casos a transexuais, travestis e intersexuais, com base na percepção correta ou não que alguém vivencia uma orientação sexual diferente da heterossexual. Esses conceitos aqui foram na época da pesquisa, claro que vão ter outras discussões agora, assim. Mas eu acho que ajuda a pensar um pouco sobre a dúvida que vem, assim, porque são duas coisas que são muito próximas, né? E também a gente resgatou o conceito de LGBTfobia institucional, que vai se referir à forma como as instituições e os agentes reproduzem, por ação ou omissão, condutas discriminatórias ou hostis em virtude da orientação sexual e identidade de gênero das pessoas. E pode ser um limitador também para a identificação da motivação que causou a violência, que causa, né, a violência contra esse grupo. E aí fala muito daquilo que tu colocou antes, né? Deveriam ter pessoas treinadas sobre isso, mas na verdade é algo que todo agente público, de alguma forma, é importante se relacionar com essas discussões, porque senão é isso, vai estar, né, nessa questão da LGBTfobia institucional, do racismo institucional, de reproduzir essas questões enquanto agente público, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, quem que vai... Ele faz parte de um todo, então, quem é o responsável por trazer essa discussão? Então, seriam, né, gestores, Passassem por um treinamento. de uma maneira. E aí, não só dentro do serviço, né, mas na formação, em outros espaços, assim. Uma pergunta. Se um homem nasceu homem e quer se tornar uma mulher e depois quer voltar, dá para voltar? Tipo, se já tirou o pênis, os testículos, dá para voltar como homem? Existem casos de como se chama, transição, né? E aí é isso, assim, eu acho que tem uma questão da identidade, que não é às vezes um desejo, né? Não é que eu queira ser homem, mas eu me identifico como. E aí, às vezes, faz o processo e vê que também até o processo foi algo por uma pressão de se encaixar em alguma dessas caixinhas de gênero. Às vezes acontece e aí as pessoas, não só por isso, mas por diversas coisas, diversos contextos, as pessoas podem querer destransicionar. Mas, claro, hoje existem procedimentos cirúrgicos. Sim, para... se já tirou, se chegou a tirar esse pênis, dá para curar de novo? Não sei, assim, tecnicamente, responder isso. Não. Mas existem algumas formas de destransicionamento, que é tratamento hormonal, enfim, e algumas cirurgias que é possível reverter de alguma forma, assim, mas é uma pergunta difícil de responder. Não total. Mas existem casos que existem. E às vezes nem toda transição vai ser cirúrgica, né? Tem pessoas que... No sexo, né? que não é a questão exatamente de ter o órgão, que é mais uma identidade que acontece de outras formas, né? Enfim, da expressão de usar, de performar, de roupa, de cabelo, enfim, e não exatamente de tirar o órgão, de mudar o órgão. Mas igual essa cirurgia, eu esqueci o nome, tem a cirurgia. Processo de transição, quando a gente fala de cirurgia, eles também são bem. Eles não são aprovados assim, tu não chega amanhã no posto, né? Eles sofrem um processo, existem pessoas que falam que até um processo, às vezes, até as pessoas sofrem preconceito naquele período, existe essa memória de falar para não fazer, mesmo tu tendo certeza. Então, assim, não é tão. Claro que existiu pessoas que transicionaram, depois se destransicionaram tudo tipo, mas não é tão simples assim chegar nesse nível, chegar nesse final. Então, assim. Tanto que é uma especialidade considerada multidisciplinar, que não chega só para o cirurgião, por exemplo. Passa por psicólogo, assistente social, por uma equipe com mais profissionais que fazem um acompanhamento por um tempo, e aí você decide ou não se vai fazer o processo. E
E aí aqui a dúvida, só das dúvidas que geraram o preenchimento ele falou, uma pessoa falou, né? Eu fiquei com uma dúvida na 55 se colocar sexismo ou transfobia. Porque se a gente pensar, essa pessoa poderia sofrer violência por ser profissional do sexo também, sendo mulher ou não. Por outro lado, se a gente não coloca como transfobia, não vai aparecer a violência contra trans, então o que a gente faz? Porque é justamente isso, escolher entre um ou outro o que também vai ser produzido de dado, né? Se tu coloca sexismo, não tá errado, mas aí apaga a questão da transfobia. Então, é uma dúvida, né? Aí é um problema do instrumento, né? E aí, no mesmo GT, por que se convergiu por sexismo? Eu acho que se destaca a relação de poder, seja trans, seja travesti, seja mulher, existe essa relação de poder. Então, dentro desse contexto, eu acho que o sexismo fica mais aproximado, porque talvez se fosse um homem gay, não tivesse tanto essa questão da agressividade e talvez nem conseguisse, talvez o cliente não iria se impor tanto. Mas uma travesti, uma figura feminina, essa questão, então entra essa questão do sexismo. E aí, assim, a gente foi levantando questões, né? E aí, dentre as questões que foram levantadas, poderia ou não uma travesti ser vítima de sexismo? Ou toda violência praticada contra a pessoa trans seria caracterizada como transfobia? Mulheres trans e travestis podem sofrer sexismo tal qual as mulheres cis? E aí foi um debate bastante intenso, assim. E aí tem já o outros, né? Que entra aí de novo como uma opção e que aí foi colocado porque o motivo da agressão em si não foi o não desejar o uso da camisinha. E aí, por exemplo, olhar para um ponto isolado, né? De que assim, se o homem decidir não desejar o uso da camisinha, foi isso que gerou a violência, não foi ser mulher, não foi ser trans, né? Então, outra questão já. Então, imagina, tem 3 ou 4 formas de preencher, né, só nesses grupos, que já estavam participando de uma capacitação sobre saúde política, né, LGBT. Então, imagina no dia a dia o quanto de dúvidas não surge. E aí, a gente chama a atenção nesse momento sobre a importância de sempre identificar essa motivação e que realmente o instrutivo Viva ele também é simplista, né? Ele não traz muito um debate sobre o que é cada motivação, né, da violência. A questão da vulnerabilidade da vítima também foi levantada, né? Porque assim, eu acho que isso é muito delicado. Assim, eu coloquei sexismo, acho que está de acordo com o que tu falou, mas eu acho que é bem delicado. A gente sabe que o tratamento de um homem que transa com uma travesti e que transa com uma mulher cis é diferente. A relação é diferente, especialmente pela prostituição. Então a gente não sabe o quão mais vulnerável essa mulher não estava por ser travesti do que por ser cis. É uma coisa, eu acho, muito sutil e eu tenho muita dificuldade de simplesmente desconsiderar que seja por ela ser travesti. Então, aí também te remete ao conceito de interseccionalidade, né? Que é que na medida em que se reflete sobre as múltiplas fontes de identidade da vítima e que impacta na definição da motivação da violência. E aí também a importância de resgatar o caso, porque a vítima também tem a questão que ela se autodeclara parda. Deve-se atentar às formas em que essa característica se relaciona com a violência na sociedade também, né? E aí, em 2017, no Sinam, 26.835 dos estupros em todo o país ocorreram, né, em todo o país, foram notificados no caso, dos quais 89% tiveram mulheres como vítimas. E a taxa nacional foi de 247 estupros de negras, pretas e pardas a cada 100 mil e 175 de não negras. Então, a Shirley, né, no caso, tem a questão de ser travesti, de ser uma figura feminina e de ser uma mulher negra. O tipo de violência, ele tem mais isso. O campo da ficha que trata do tipo de violência, ele compreende os seguintes códigos,
Então, se tem que preencher, pode preencher mais de um, nesse caso aqui, que foi até uma sugestão levantada para o outro. Pode ter mais de uma motivação, e nesse aqui tu pode preencher mais de um. Então, tu pode dizer, teve agressão física? Sim. Teve psicológica? Sim ou não? Teve tortura? Então, dá para preencher mais de um dos campos. Deixa eu ver aqui. Só que nesse mesmo caso, o VIVA ele vai indicar que é possível de ter mais de um tipo de violência, né? E, para fins de registro do SINAM, deve ser assinalado prioritariamente o principal. Porque no SINAM, para tu trabalhar com esse dado, mesmo que o instrutivo coloca isso, ele dá a possibilidade de tu preencher mais de um, mas ele orienta que tu preencha só um. Então, cria mais uma confusão. Por quê? Porque no SINAM é difícil de trabalhar com dados sobrepostos, né? Então, se tu preenche naquele campo 3, 4 e nos outros tu preenche um, os gráficos, essas coisas vão ficar meio confusos. Mas hoje em dia eu acho que é mais, hoje, né, já tem mais formas de analisar os dados, seria mais impossível de fazer isso, né? E havendo alguma violência secundária, é possível registrar essa informação no campo observações adicionais, que é um campo de preenchimento qualitativo, né? E aí impacta também nos dados que são produzidos. Mesmo considerando as orientações do instrutivo durante a execução do grupo, no que se refere ao caso exemplar do Travesti, a maioria das manifestações dos participantes relacionaram-se ao caso de violência física e violência sexual. Houve questionamento também sobre o caso ser classificado como tortura, o que foi esclarecido pelos interlocutores, porque no VIVA, né, a tortura se caracteriza pela tentativa de obter, através de sofrimento físico ou mental, uma declaração, confissão, causar omissão ou por questões de discriminação racial ou religiosa. Então, se tira essa visão da tortura. A questão da notificação ser compulsória também foram abordadas, né, as orientações em relação à violência e violência sexual, porque se for classificado como violência sexual, tem que ser notificado em 24 horas, e violências crônicas podem ser como 72 horas, né? E aí é isso, o que eles falam é, nada das 24 horas a gente tem que fazer naquele momento, do jeito que deu, que pode. Mas nas outras violências a gente pode pensar, pode falar com os colegas, né? Pode trocar uma ideia. Então é isso que as pessoas foram colocando. E também algo que foi colocado é que o grupo em si tem um caráter pedagógico, assim, fazer essas atividades também poderiam ser consideradas como uma capacitação, porque a gente preenche junto, pensa junto, fala junto, e a importância do trabalho em equipe para a discussão do caso, para pensar os encaminhamentos também, porque a ficha, na verdade, também poderia ser olhada como um dispositivo para o cuidado da pessoa, né? Então, se tem, dependendo do tipo de violência que tem ou da motivação, a abordagem do cuidado pode ser diferente. Então, a importância de discutir também esse sentido da ficha, não só como um instrumento para notificar, e conectar-se com as considerações de Minayo ao assinalar que a violência, além de ser um fenômeno complexo e multicausal, deve ser trabalhada e analisada enquanto um problema intersetorial. Nome social eu vou passar rapidinho, porque a gente já falou um pouco, tá? Mas, segundo o Instrutivo Viva, nome social é aquele pelo qual travestis e transexuais se reconhecem, bem como são identificados por sua comunidade ou em seu meio social, e o desrespeito ao nome escolhido pelas pessoas travestis e transexuais configura-se como uma violência que ocorre diariamente, né, nas suas vidas sociais. Aqui, ó, eu lembrava que isso tinha sido falado, que na época, né, se coloca que infelizmente o nome social ele não é digitado, só se tem o nome social no papel da ficha, então algo pode ser que mudou, né, nesse meio tempo, mas na época foi colocado isso. E é bom a gente divulgar isso amplamente, e não está previsto essa digitação do sistema.
sistema, no banco de dados nacional, a gente não consegue colocar o nome social. Aqui também se fala sobre uma possível reestruturação da ficha, né? Com a aproximação dos campos nome civil e nome social, contribuiria para o atendimento. Por quê? Porque o nome social está lá no campo 13 e o nome civil está lá nos primeiros campos. Então, é como se fosse algo apartado do nome da pessoa, né? Primeiro tu vai identificar pelo nome civil e depois pelo social. Sendo que às vezes tu vai cometer uma nova violência não respeitando isso. E as considerações finais, para a gente não cansar muito. Os estudos eles demonstram, né, que as demandas da população LGBT elas são vistas como não representativas ainda ou pequenas quando comparadas a outros problemas considerados maiores. E esse fato causa, né, ou deveria gerar preocupações porque ele cria as disparidades na barreira do cuidado. Então, a notificação é uma consequência assim, do que as pessoas enfrentam para ter acolhimento, para ter o atendimento, enfim. E quando se trata do planejamento e execução de ações de cuidado, ainda há dificuldade de atrelar a população LGBT com a população em situação de rua, quilombola, entre outras, porque exatamente isso, os dados não se conversam, ou a gente tem que preencher uma coisa ou outra. Parece que, né, a pessoa não pode ter mais de uma questão. Então é imprescindível que esse debate componha as políticas estatais e os espaços de disputa na política governamental. E na época a gente estava, né, colocando sobre a questão da valorização de governo de extrema-direita, né, e no Brasil em 2019 o presidente do país conhecido polemicamente por declarações racistas, misóginas e que demonstram ódio ao grupo LGBT. E incorpora um tipo de conservadorismo encontrado em alguns grupos, né, da população que legitima hierarquias e privilégios de gênero, sexualidade, raça e classe. E aí a importância daqui, que quando a gente construiu o relatório do Ministério da Saúde, muitas vezes a gente frisou, quem está falando isso são os trabalhadores, são os estudantes, são as pessoas do movimento social. Não é a gente que já chegou com problemas prontos, assim, né? A gente foi lá conversar com essas pessoas e ver realmente o que as pessoas têm de dificuldade para preencher. E de maneira mais ampla, considera-se que as políticas de equidade também devem ser pautadas nessas formações, né? Tanto acadêmicas como profissionais, porque viu que existe uma grande confusão nesses conceitos, né? Até o instrutivo é muito confuso, então essa construção e organização, né, deve pensar as necessidades relacionadas à atenção e à oferta de saúde, a gestão, a organização de políticas, a participação como uma ferramenta para a expressão das singularidades e a formação dos trabalhadores, inclusive no cotidiano, né? Porque, por exemplo, isso aqui a gente pegou um caso isolado, né, que pode ou não conversar com o que chega para as pessoas. Né? E aí, algo que é importante frisar, a maioria dos... Eu não mostrei os dados, mas no dia da defesa da dissertação, eu mostrei os dados de quem eram os participantes dos grupos. A maioria, né, eram especialistas, graduados ou pós-graduados em cursos da área da saúde e assistência social. E aí, muitos colocam que não tinham nunca falado sobre essas questões. Né? E também é isso, o acesso à universidade não garante que as temáticas da vigilância da violência e da diversidade sexual e de gênero componham um conjunto dos saberes e fazeres dos profissionais. Controle social, monitoramento, avaliação de política pública devem compor essa agenda, né? E incluir essas pautas. E também devem ser consideradas formas de avaliação regular dos sistemas de informação em saúde, para saber essas inconsistências, né? Que não dá para botar mais de uma coisa, ou o campo não inclui tudo, enfim. Até aquela pesquisa que eu falei antes do Ministério da Saúde sobre completude ou não do preenchimento, né, da ficha é importante. Deixa eu só ver, tem muita consideração, gente. Só uma pergunta, se a vítima é menor de idade, usa esse mesmo ou tem daí um outro que vai...
Tem um exclusivo para crianças, mas até nesse ali da ficha de violência autoprovocada, quando é criança de 0 a 9 anos, também é possível. Mas, se eu não me engano, tem um de violência... Tem um para quando a violência é ou com grupos específicos, enfim. Posso dar uma olhada depois para falar, mas assim... É que faz um tempo que eu pesquisei, né? Então, às vezes é difícil de lembrar. E devido a essas confusões no preenchimento da ficha, dava para dizer que na época, pelo menos, não se tinha dados consistentes por causa dessa confusão. Eu acho que na verdade ainda dá. Porque é isso, assim, eu acho que não dá para desqualificar e achar que a notificação não é importante, né? Mas eu acho que o que dá para pensar é até que ponto é possível utilizar essa ficha de notificação isoladamente para pensar uma análise situacional. Porque só ela não daria, porque às vezes, por exemplo, o ideal, eu estava estudando um pouco sobre a questão dos sistemas de informação, né? O ideal é que eles sejam o mais universais possível. Então, por exemplo, que ele por si só possa produzir dados que já dê para pensar uma política a partir daquele sistema. E assim, só usando ensinando é bem complicado. A ficha não foi mudada, continua dessa mesma forma? Continua. A forma de preenchimento no sistema, pelo jeito, mudou. O nome social, já. Deve acrescentar alguma coisa, mas provavelmente deve causar a mesma confusão. A ficha ainda não. Oi? Tem muita burocracia para provar. Isso é moroso. Eu acho que agora também, por exemplo, levar essas sugestões, talvez uma oportunidade nova, assim, porque no governo anterior é bem difícil de levar isso. A margem de erro que as pesquisas políticas apresentam teria como indicação uma margem de erro para que houvesse uma validação. Esse relatório do Ministério da Saúde que eu falei antes, olhando, por exemplo, o campo sexo ele é preenchido 97% das vezes de forma completa. O outro é preenchido 60% de forma completa. Já mostra um pouco a margem de erro, porque se não está sendo preenchido completa, ou é porque as pessoas não estão sabendo preencher, ou é porque estão ignorando aquele campo, né? Porque você bota ignorado outros ou não preenche, é um erro de preenchimento. Tem poucas pesquisas sobre isso ainda, mas ainda tem alguma coisa. Mas é justamente por isso, claro que o que a gente nota realmente é que existe uma qualificação, porque o número de notificações vem crescendo. Quanto mais notificações tem, existe também o papel da vigilância epidemiológica de analisar as notificações. Quem trabalha no serviço público já deve ter visto que às vezes eles devolvem, né, as fichas para inconsistência de dados, eles fazem essa avaliação, né? Tem que mandar novamente. Então, existe essa... Nós temos na vigilância alguns problemas, né, respeito da ficha, porque os acidentes com escorpiões, precisam notificar o Ministério da Saúde mandar o soro para o socorro. Se não notifica, não manda uma cidade pequena. E lá a gente tem reparado, eu não participo de todas eu não faço da epidemia, mas a questão da mordedura de rato, leptospirose, e a gente tem uma reunião a respeito de raça e cor, né, porque estão meio que não identificando corretamente. Parece que os negros apareceram, não magro, não sei porquê. A gente está levantando alguns dados, não sei se é porque primeiro de dizer a raça, perguntar, e isso influencia também nas políticas públicas, né? De verbas que vêm todos os atendimentos, todos os setores. Então isso aí talvez veja importantíssimo o seu trabalho. Me vejo que eu vi no início também, falou da deficiência, né? E realmente aquele quadro que mostrou ali, minha esposa é deficiente física.
Então a gente viu realmente em 2011 ainda nos começaram a aparecer algumas coisas. Tivemos algumas lacunas, algumas coisas. Parece que esqueceram do pessoal ali. Depois voltaram, não sei porquê, se é política, se é outra coisa. Mas exatamente, retratar-se da realidade. Bom, parabéns pela pesquisa. Assim, existe é isso que a gente vê muito, assim, existem lacunas entre o que está escrito e o que acontece, e às vezes o que acontece pode ser até melhor do que está escrito, porque se a gente fosse, por exemplo, seguir só o que está no instrutivo, a confusão pode ser maior do que às vezes pelo conhecimento que as pessoas têm, porque as discussões que surgiram nos grupos, às vezes eram confusões que, por exemplo, se espera que as pessoas vão, né, as pessoas vão saber dessas coisas e não. Sim. Mas às vezes também se acha que as pessoas não têm aquele conhecimento e às vezes tem uma discussão até mais rebuscada do que o que está na norma. Então, é muito... A saúde tem muitas nuances, né? E assim, na saúde da pessoa com deficiência, as duas políticas que a gente apresenta, a gente mostra o problema com dados, né? Não é à toa. Então, não tem incentivo para pesquisar sobre isso, porque tu vai mostrar o problema, né? Porque o problema é grande para o número de serviços que tem. A violência também. Se tu for começar a elucidar isso, está mostrando um problema e que às vezes, assim, não está só lá. A violência não está só na periferia, na margem. Às vezes está em lugares em que não se quer mostrar também, né? E aí tem muitas coisas, né? Tem muitos interesses, muitos atores envolvidos. E a violência e também a questão da saúde LGBT, né? Mas eu acho que são duas políticas interessantes de olhar para essa história, né? Para o que tem e onde é que a gente está nesse momento. Eu acho que, assim, as outras coisas são mais sobre o andamento da pesquisa, assim, a questão da amplitude, da participação dos grupos, que pode ser limitada, né? A sugestão de novos estudos, acho que é isso. No finalzinho eu trouxe só Obrigada em Mudar o Mundo, meu amigo Sancho, não é uma loucura, não é uma utopia.